Pessoal, boa noite aí todo mundo. Em nome do Marcos, quero agradecer a presença de todos. Eu sou Fernando Bassani, da produtora Click Play Studio. Nós somos uma empresa especializada em fotos, vídeos, lives e podcasts, e também em coordenação de carreira de pessoas, produtos ou serviços nas mídias digitais. Temos a ideia sempre da visão publicitária voltado para o comercial, para o dia a dia, para a realidade da que as pessoas precisam para colocar os seus produtos em circulação ou os seus serviços. A gente teve o prazer de conhecer o Marcos, estamos desenvolvendo um trabalho junto. É um tema que eu acredito muito, que a gente sempre fala muito de tecnologia, de equipamentos, e às vezes a gente esquece de falar de desenvolvimento humano, né? De criar seres humanos melhores. Isso mexeu bastante comigo, tá? Então agradeço muito em nome do Marcos a presença de vocês. A gente vai fazer um material aqui para que a gente possa divulgar o trabalho dele depois. Tenho certeza que já é um sucesso e daqui para frente eu deixo na mão do Marcos. Marcos, vem para cá. Prazerzão aí. Obrigado. Bom, o prazer é meu. Eu quero primeiro agradecer, que eu acho que eu nunca dei uma palestra para tanta gente especial na minha vida. É, porque, assim, geralmente as palestras são para várias pessoas que eu nunca vi na vida, e aqui parece que tem aquela coisa a mais, porque são pessoas do meu convívio e pessoas que fazem parte da minha vida, né? Eu tenho alguns agradecimentos, né, à Prefeitura de São Caetano, em nome do Alan, do Parque Tecnológico, que cedeu esse espaço, um espaço que eu acho que já chama atenção, né, pelas frases, aqui é onde brota a criatividade, e a todos vocês, de uma certa maneira, sempre acreditaram no meu trabalho, né? Então eu fico tranquilo porque, de uma certa maneira, todos que estão aqui, no mínimo, gostam um pouquinho do meu trabalho, né? E outras que gostam porque me amam de verdade, né? Então, estão aqui e eu quero agradecer. Espero contribuir demais na vida de vocês, porque a obra desse livro representa muito o que eu passei na vida, principalmente junto de pessoas tão queridas como vocês, que me ensinaram muita coisa e que eu coloquei nesse livro. E por isso eu chamo o livro de Inovação Humanizada. Esse livro nasce de um contrato que eu fiz com Deus na UTI, e eu senti a vontade de expressar isso e deixar para que eu pudesse contribuir com mais pessoas. E além da inovação humanizada, eu coloco aqui a inovação precisa inovar, e coloco que a inovação ela precisa de um ato de amor. Eu não vejo inovação sem o amor. Eu não vejo inovação sem a humanização, tá? Bom, para quem está esperando aqui uma palestra motivacional, não é, tá? E não é pelo seguinte, né? Eu costumo falar que o ano passado eu acho que eu tinha uns R$ 10 na carteira e hoje eu tenho dívidas. Então, não é emocional, né? Nem motivacional, mas é uma palestra cheia de estímulos. E se alguém aí um dia arrastar para cima e aprender como ganhar dinheiro, me avisa, eu tô dentro, tá? Então, essa palestra não é motivacional. E aí eu tenho duas perguntas para vocês. A primeira, assim, quem acha daqui que o mundo está previsível, controlado e com as pessoas emocionalmente bem resolvidas? A segunda é: quem daqui acha que o mundo está digitalmente, tecnologicamente avançado, imprevisível e com as pessoas emocionalmente carentes? Eu acho que é a maioria, né? Então vocês aliviaram o meu percurso, porque se escolhesse esse eu ia ter que dar uns 200 slides para explicar, né, que não é esse mundo, e aqui só são 35 slides. Para quem me conheceu, as primeiras palestras eu tinha 200, né, Benício? 200 slides. Eu melhorei bastante. Agora são menos slides, mas olha só. A pergunta aqui é: se a natureza nos ensinou algo, foi que a vida foi feita para funcionar. Olha para a natureza, olha para uma gestação. A vida ela foi feita para funcionar. A pergunta que eu tenho para vocês é: se ela foi feita para funcionar, por que, que a gente terminou inimigo do nosso próprio planeta, da nossa própria casa e dos nossos próprios amigos e seres humanos? E aí, o que eu acredito
que isso não é o melhor que a gente pode fazer. A gente pode fazer muito mais do que isso, mas muito mais mesmo como seres humanos. E como eu gosto de falar sobre realidade, eu falo que eu gosto de pegar a cortininha do Brasil e mostrar o que está nos bastidores. Eu quero que vocês façam a seguinte reflexão: em que mundo a gente está vivendo? O mundo da mentira ou o mundo da verdade? A gente está vivendo o mundo do amor ou do ódio? O mundo da profundidade ou das informações superficiais? O mundo da realidade, o que é natural, ou da ilusão, que é o sintético? O mundo do viver ou sobreviver? Do humano se robotizando e o robô se humanizando? Ou do mundo da consciência ou conveniência? Ou mais, do mundo do coletivo, do individual, da igualdade, desigualdade ou da justiça e corrupção? Reflitam. De que lado a gente está vivendo nesse mundo? É mais esse ou mais aquele? Tá? Então, aqui, eu não quero influenciá-los a nada, mas eu quero que vocês saiam daqui com muita reflexão sobre o mundo que a gente está vivendo. Outra coisa, eu já estive em todos os estados do Brasil, em mais de 300 cidades, e eu percebi que o Brasil é o país do carnaval, mas também é o país da depressão. Para quem não sabe, o Brasil está em segundo lugar em prevalência de transtornos de ansiedade no mundo. O país do samba, o país do sorriso fácil, é o país da ansiedade, o país da depressão, o país do medo. E a gente não olha para essas coisas. A gente lidera festas e memes, mas lidera a depressão. Lidera pessoas com burnout. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, de um país que está sambando por fora e colapsando por dentro, e mais do que isso, onde eu vou hoje, todo mundo quer saber sobre futuro. Todo mundo quer futuro, todo mundo quer projetar futuros. E quais são os futuros que a gente projeta? É o futuro projetado, o possível, o plausível, é o futuro absurdo, o futuro provável. Só que o empresário esquece de que não adianta nada projetar vários futuros se o que mais acontece no mundo são eventos inesperados. Então a pergunta aqui, onde a gente quer chegar e como quer chegar? Só para começar a dar exemplos aí da era que a gente está vivendo, percebam o seguinte: todo mundo aqui está vivendo um mundo que está falindo, certo? Principalmente eu, que sou da era industrial. O meu mundo está falindo, né? Por que esse mundo está falindo? Óbvio, né? Chegou a internet, globalização, chegou o smartphone e todas essas tecnologias que saíram do laboratório e se conectaram, geraram um outro mundo. Que mundo ele gerou? Para muitos, um mundo que deixou de ser vulnerável, imprevisível, complexo e ambíguo, aquele mundo VUCA, que deixa um rastro bunny, um mundo ansioso, um mundo não linear, um mundo que te traz uma angústia muito grande. Tá? Agora, por que isso acontece? Diante dessa conexão de todas as tecnologias que saíram do laboratório, se conectaram e que geram uma nova economia, certo? Como é que gera a nova economia? Quando dois eventos se cruzam. O que são dois eventos? Por exemplo, crise junto a um smartphone. Então, imagine em 2008 uma crise mundial econômica, com o aparecimento do primeiro smartphone da Apple. O que acontece na sequência? Novos modelos de negócio aparecem. Quais novos modelos de negócio? Aqueles que estão na palma da mão de vocês, certo? Mais perigoso ainda é o que a gente chama da economia da atenção. O que é a economia da atenção? Imagina o seguinte, imagina hoje todas essas empresas que estão aqui, que são as mais valiosas do mundo, percebam, não são mais as de petróleo, automotiva. São as empresas que têm a atenção de vocês. São as empresas que disputam a tapas a atenção de vocês, o tempo de vocês. Ou seja, vocês já devem ter ouvido falar que os dados são o novo petróleo. Tá? E é exatamente disso que a gente vai falar, porque isso influencia e impacta toda uma sociedade. Porque se antes os valores estavam na posse, no carro, na cadeira, no mobiliário, hoje elas estão no acesso. Eu quero experiência do que as coisas me proporcionam. Portanto,
Se isso acontece, o verbo não é mais o substantivo. Então, o verbo não é mais desenvolver uma linha de carros, uma linha de eletrodoméstico, uma linha de automóveis. O verbo é como as pessoas vão se locomover, como as pessoas vão morar. Então, entenderam um pouco dessa mudança, e aí a gente constrói tantos mundos, projetamos tantos mundos, e depois a gente dá nome de como recuperar esse mundo. Olha que engraçado, né? Igual a reengenharia. Para que serve uma reengenharia? Para acertar aquilo que deu errado. E o que acontece com os mundos projetados? A gente cria nomes para tentar projetar aquilo que deu errado, né? Então a gente dá nome de VUCA, de Bunny, e que esses dois mundos geram o Tesseract. O que é o conceito Tesseract? É vocês embriagados de tanta informação no mundo cercado por uma névoa. Então imagine o estado de embriaguez. É a mesma coisa. Nos sentimos dessas maneiras. E aí, mais do que isso, né? Se antes a gente acreditava que no mundo só existia o cisne branco, um dia a gente percebeu que existe um preto. E foi assim que Taleb deu o conceito do cisne preto, que é criar pessoas antifrágeis. O que é uma pessoa antifrágil? Preparado para lidar com essas incertezas. Ok? Mas aí também descobrimos que existe um outro cisne, o vermelho. E o vermelho, pasmem, são crises que a gente mesmo cultiva. Olha que interessante. Quanto mais sofisticada a inovação, maior o risco invisível. Quanto mais conectados, mais vulneráveis ficamos. Quanto mais possibilidades, mais angústia sentimos. É o mundo do mais, mais. Ou seja, coisas que nós mesmos projetamos. E aí vem um outro e fala que o mundo é a teoria do caos, o efeito borboleta. Que uma borboleta bate as asas de um outro lado do planeta e aqui gera um tufão. É exatamente isso que acontece. Para quem quiser, estuda o conceito Ozempic, que mostra exatamente isso. Um produto que foi desenvolvido para tratamento de diabéticos gera um resultado não esperado, que gera um movimento de mercado gigante, inclusive impacto no PIB da Dinamarca. Bom, e aí a pergunta é para vocês: depois de tudo isso, 5 anos depois da pandemia, será que a gente evoluiu? Porque o que eu mais escutava é que os seres humanos iam sair melhores do que entraram depois da pandemia, né? Ou será que a gente só se adaptou às novas dores com nova distração? Então a pergunta é: depois dessa pandemia, o que aconteceu com a gente enquanto consumo? Menos coisas, mais experiência ou não? Outra reflexão: redes sociais, da conexão à performance emocional. Na pandemia, servia como companhia, depois virou palco. E um palco que todo mundo entra em relação com ele para o trabalho de uma comparação. Cada vez pessoas mais doentes presenciando as tragédias e o bom viver das redes sociais, né? E a outra coisa foi a mente podre, a palavra mais falada o ano passado, que é a deterioração do nosso intelecto. Ou seja, o que tivemos aqui, 25% de casos de ansiedade e depressão que aumentaram depois da pandemia. Ora, por que que isso acontece? Consumo excessivo de coisas superficiais, de baixa qualidade. Tá? Mais do que isso, o IA e os algoritmos, o espelho da mente coletiva. E aí está o grande problema. A palavra mais falada em Austin, no SXSW, foi com saúde social, além de inteligência viva. Tá? Se não bastasse a inteligência artificial generativa, a inteligência viva. Mas aí a gente está falando de saúde social. O que representa isso? Estamos perdendo a habilidade de conviver em sociedade. E quando a gente perde essa habilidade, a gente volta para o nosso casulo e quem é o nosso amigo? O algoritmo. Ora, preste atenção de quando vocês se conectarem com uma inteligência artificial generativa, ela foi feita para ser boazinha. Ela foi feita para ser educada. Ela foi feita para te agradar. E é o que mais a gente quer. O nosso amigo, o nosso algoritmo, que está lá do nosso lado, entregando mais daquilo que a gente quer. Então, perceba o que está acontecendo no mundo. Agora, se a gente não se importou com isso,
720 mil mortes. E será que a gente não aprendeu nada com isso? Ou seja, o digital acelera e o emocional pede pausa. O mundo está pedindo pausa. Só que a gente não pode parar. E aí, o mundo dos negócios corre atrás de quê? Tendências. Caderno de tendências, futuristas, cool hunters, entregando uma série de coisas que eu chamo de me engana que eu gosto. Por que eu chamo de me engana que eu gosto? Não é nada contra, mas são sedução de simplificações grosseiras, entendida por vocês. Por quê? Eles apresentam uma série de situações. Eu já vi muito futurista entregando caderno de todas essas tendências, mas eu quero que vocês prestem atenção. Pega um cara desse que está no palco falando dessas coisas, coloca 2 dias do seu lado para resolver um problema. Não resolve nada. Tá? Tem muita pessoa falando, muita pessoa apresentando solução, e se você tira do palco e coloca 2 dias do seu lado para resolver um problema, não resolve nada. Tá? Por quê? Porque são simplificações, são coisas grosseiras, mas o que falta para nós é o pensamento crítico. Não é pegar esses cadernos de todas essas tendências e apenas olhar para aquilo como um título, uma pauta editorial que vai te levar aos céus, mas é olhar para isso com pensamento crítico, é o que a gente perdeu. A gente não tem mais pensamento crítico de nada. De nada. A gente precisa criar um hábito dentro da organização de ter esse pensamento crítico, porque senão, gente, na era da IA, a gente tem que tomar cuidado com o futuro da humanidade. Primeiro que assim, a gente não vive um conto de fadas tecnológicos, não, e o mundo não está garantido. Ok? Ponto 1. Segundo, as inovações são fascinantes e eu amo tecnologia. Não sou contra a tecnologia. O problema de tudo isso é serviço de quem? Prestem atenção. Todas essas mudanças são serviço de quem? Porque lá atrás a tecnologia veio para ocupar o lugar da força. Depois ela começa a ocupar o lugar do nosso cérebro. O problema é que eu vejo a tecnologia começando a ocupar o lugar do nosso coração. Os humanoides estão se humanizando, com sensibilidade sobre uma série de coisas. Agora, o ser humano está se humanizando e todas essas coisas devem ser pautas, inclusive de cidades, das escolas, sobre os dilemas éticos, sobre isso, sobre desigualdade, sobre interesses ocultos por trás de toda essa tecnologia. Porque eu garanto para você que toda aquela coisa da Neurolink não vai ser para toda a humanidade. Vão ser para poucos. Poucas pessoas no início vão utilizar de toda essa tecnologia. Uma outra coisa, se isso está acontecendo, como é que a gente vai se adaptar para essas coisas? Como é que a gente vai se adaptar para essas tecnologias? Como é que a gente vai voltar a ser humano? Porque eles chegaram, tá, gente? Revolução silenciosa. A gente não percebe, mas um robô e uma IA tá todo dia do lado de vocês. Uma revolução silenciosa. Hoje a gente já tem uma população de robô gigante. Até 2030, 1 milhão de unidades por ano entrando aqui nas nossas vidas. Até 2060, 3 bilhões em atividades. O que é interessante? Eles vão ocupar coisas que podem ser perigosas para o ser humano. Tudo bem. Tipo, quando ele está aqui, ele pode, por exemplo, trabalhar numa brigada de incêndio, tá? Ele pode fazer operações perigosas que o ser humano não faz. Agora, o que acontece aqui? Isso tudo bem. O problema é de achar que toda essa evolução não vai colaborar para a sociedade que mais cresce no mundo, que é a sociedade dos descartáveis, pessoas inúteis. Se lá atrás o governo tinha um problema que era trabalhar o desemprego, hoje não é mais o problema do desemprego. Hoje o problema é que as pessoas não vão ser mais empregáveis. Então olha para tudo isso que está acontecendo aqui, e aí eu falo, diante de todos esses, aqui também tem um humanoide Marcos, feito por pai e mãe, 1,74 m, 84 quilos, estou um pouco acima do peso, eu sei. E aqui, 10 quilômetros por hora, quando eu rolo. Agora, eu acho que eu não corro mais nem 5. Mas, cara, se a gente não começar a prestar atenção, a nossa sociedade, na economia da atenção, e não falam que não, porque todo mundo hoje toma desses remédios todos os dias, tá? Se a gente não prestar atenção, o que vai acontecer com a sociedade, o impacto ligado a isso? Primeiro, a sociedade disciplinar, que vem de uma modernidade sólida. Lá no passado, eu, criado para trabalhar dentro de uma empresa,
Eu entrava numa empresa e as pessoas falavam o seguinte: eu não nasci aqui, mas se deixar eu morro. A vida heróica, conquistar passo a passo. E a negatividade era o sinal de imunidade. Por quê? Marcos, você aprendeu a apertar botão. Do outro lado tem uma operação que você não sabe fazer. Então fica aqui apertando o seu botão, ok? Naquele pensamento linear, onde era tudo muito quadradinho, os formatos eram iguais, as relações eram sólidas. Então eu tinha uma imunidade. Mas com a globalização, com a internet, com o mercado todo aberto, a gente entra para uma sociedade do desempenho de uma modernidade líquida. Ok? E essa modernidade não é mais a vida heróica, é a vida feliz. Trocamos, certo? Eu não quero mais crescer, subir degrau por degrau, mas eu quero trabalhar num lugar feliz. Eu só quero ser feliz. As relações são mais fluídas, eu não quero mais ter sucesso, eu quero ter fama, certo? De uma modernidade líquida, onde eu quero liberdade, entre aspas, porque estamos mais prisioneiros do que nunca, ok? Para quem um dia se interessar em ler O Mito da Caverna de Platão, eu me interessei muito por filosofia graças ao Benício, o meu amigo teólogo, certo? Filósofo que me ensinou muito sobre filosofia, o que me ajudou muito em toda essa jornada. E aí, a sociedade hoje não é nem mais o desempenho, é uma sociedade cansada. Estamos todos cansados. Por quê? Porque agora eu quero desejo de popularidade, as relações são imprevisíveis, não existe mais formato para nada, porque não é mais líquido, é gasoso. Tudo isso hoje é muito gasoso, e pior ainda, eu não preciso nem ser feliz, eu só não quero sofrer. Eu não quero ter dor hoje, e eu trabalho a minha vaidade para não ter dor. Agora, quando a gente começa a olhar isso, as coisas não se conectam. Porque, ao mesmo tempo que as pessoas estão buscando metas, desempenho em cima da sociedade, é uma sociedade que está fugindo da responsabilidade. É uma sociedade que não quer ter dor. Tá? E uma sociedade que não quer ter dor entra no modo paliativo. Ok? Eu não quero mais ter dor. Então, se lá no passado a era industrial produzia capital em cima de coisas, a era da informação, o capital são vocês. Hoje o capital é você. Tá? Se antes a gente produzia em demanda para as pessoas comprarem mais, hoje eu continuo produzindo, só que eu produzo mais expectativa para gerar mais angústia. Nunca no mundo tivemos tantos adoecimentos psíquicos como hoje. E aí, por que a gente está cansado? Porque isso se normalizou. Parece que é normal. Você chega para a pessoa, e aí, como você está? Cansado pra caralho. Nossa, correndo. Cara, normalizou. Dizer que eu estou cansado hoje não causa mais espanto em ninguém. Ok, está todo mundo cansado, todo mundo correndo. Só que antes a gente acendia o sinal de alerta. Hoje não. Ah, toma um café. Tem uma receita legal clonada de prosperidade de um livro legal. Leia lá. Esse livro vai te trazer esse propósito que você não tem. Ou seja, o que acontece com uma população quando o corpo e a mente está cansada? Não há questionamento. Somos mecanizados a tudo isso. E aí, mais ainda, né? Porque a gente corre contra o que a gente tem hoje, o medo de perder alguma coisa. O que é o medo de perder alguma coisa? De ser avisado toda hora no celular de uma coisa que está entrando, do sininho, sabe? De ativar uma informação. A gente tem medo de perder essas coisas e a gente cai numa ratoeira. Porque o que acontece é que hábitos digitais que estão moldando o nosso cérebro e comportamento, percebam os dados. Já perdemos quase 40% da nossa capacidade de atenção, certo? Redução da paciência cognitiva e memória. Capacidade de atenção em tarefas prolongadas foi para o espaço. O menor QI da história comparado aos nossos pais. Não sou eu que estou falando de dados. 45% da população já tem um transtorno psíquico. Suicídio já é uma das principais causas de morte na juventude. Então vamos lá, gente. Para que a inovação e toda a tecnologia está trabalhando se a gente está cada vez mais produzindo seres humanos impacientes ou não é? Ou não é? Porque quando eu tinha 20 e poucos anos, eu ligava o computador e esperava 2 minutos a internet entrar, certo? Hoje minha filha que está ali, a Julinha, Julinha, faz um oi. A Julinha, se demora 5 segundos
para entrar o sinal no celular, ela briga e fala que o celular tá uma merda. Eu também faço isso, Júlia. Eu também não tenho mais paciência. A gente está produzindo egoístas, ansiosos, mimados, carentes e pessoas que não querem sair da cama. Pessoas que não querem, têm medo de perder o celular. Tá? Então, olha para onde a gente está entrando e pasmem. Quando a gente olha para a tecnologia de robô, eles estão indo muito bem, obrigado. Mas é a sociedade. Olha esse dado. Principal casos de uso de inteligência artificial generativa no Brasil em 2025 foi para terapia. Só que, do outro lado, psicologia é o quarto curso mais procurado nas faculdades do Brasil. Olha que engraçado. Pasme, então, hoje a IA é para encontrar um propósito. Encontrar um propósito. Então, perceba como a gente está ficando dependente de toda essa tecnologia, e aí você fala, não, 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 eu não estou me robotizando. Está, porque em toda plataforma que você entra, ele pergunta se você é um robô. Você tem que justificar que você não é. Né? E o papai, como é cego, Julinha, naquelas figurinhas que tem, agora aperte o quadradinho onde tem pneu de bicicleta. Eu erro sempre um porque eu não enxergo mais direito, e aí a máquina acha que eu sou robô. Mas olha que interessante, toda a nossa humanidade, dos nossos grandes filósofos de 500 anos atrás de Cristo até hoje, nas grandes IAs, nos grandes humanoides que a gente já tem, a gente vem destruindo o nosso planeta, uma era geológica hoje, que é o antropoceno, onde o impacto do ser humano começa a destruir o que há no planeta. Mais do que isso, a gente já está entrando na era transhumanismo, ou seja, isso, é você já ter um coração artificial que funciona melhor que um coração humano, onde você já começa a transcender algumas limitações biológicas do próprio ser humano, só que a discussão já é mais do que isso, é o pós-humanismo. É quando a interação da tecnologia te dá capacidades cognitivas muito maiores do que qualquer outro ser humano. A pergunta é, diante de tudo isso, o que o homem busca a vida inteira? Imortalidade. A pergunta é, mas você já pensou um ser humano imortal? Se ele sabendo que vai morrer já é uma merda. Cara, um ser humano imortal? Fala sério, quem vai conseguir essa imortalidade? Quem vai conseguir essa vida após os 150 anos? E a gente está falando de uma população que já venera um deus artificial. A gente está falando de pessoas que começam a tratar bebês reborn como pessoas. A gente está falando de pessoas que se comportam igual cachorro. A gente está falando de pessoas que se vestem igual super-heróis. Por que que esses comportamentos de forma não convencionais estão aumentando? Por que será que isso está aumentando? Número 1, plateia excessiva. Porque antes eu tinha medo de agir como isso, porque eu ia ser ignorado pela sociedade. Só que hoje, com 2 cliques, eu arranjo uma comunidade de 1 milhão de pessoas que fazem a mesma coisa. Agora, a questão é, será que isso é uma fuga da realidade? É um transtorno mental? Ou ela é um uso terapêutico? É de brincadeira, um hobby? Tá? Essa é a pergunta que eu faço. Ou aqui, ninguém já quis imitar um trend no TikTok. Olha como a gente é manipulado em cima de toda essa operação. E aí, a gente tem uma geração que carrega um peso de ter acreditado num futuro que não existe. Principalmente os millennials. Uma geração hoje de 31 a 45 anos. Mas se eu pegar, eu que tenho cabeça de alfa, tá? Com idade de boomers aqui, se eu pegar aqui, isso daqui até aqui, de metade do X a metade do Z, existe um impacto muito grande em cima de algumas questões. Primeiro, falaram para a gente do poder transformador das startups da economia criativa. Acreditamos demais nisso. Segundo, falaram das promessas clonadas e receita de prosperidade rápida, o que mais tem nas livrarias. Falaram um dia para você o seguinte, se você fizer o que ama, nunca vai trabalhar na vida. Eu já morri com o meu propósito várias vezes. De braço dado. Porque alguma coisa que você faz e ama, ela vem com o tempo. Para se tornar amor, você já fez um monte de coisa que você não gostou. Você já trabalhou e se debruçou em cima de problemas várias vezes.
Aí seria muita irresponsabilidade eu falar que amo o que eu faço hoje, diante de um processo de dores que eu tive para chegar aqui hoje. Então existe uma série de enganações, principalmente o da arrastar para cima e conquistar a liberdade, né? O propósito mais importante que o salário. Então existe aqui uma série de coisas que fez essa geração antecipar a crise da meia-idade. Só que a crise do meu pai era o tédio. A crise de hoje é a frustração. Frustração. Mas tivemos valores importantes em cima disso, dessa sociedade que desafiou o status quo e hoje está querendo se encaixar nela, por frustrações. Porque eu vivo nesses ambientes. O que mais tem são gente frustradas. Tá? E quando a gente olha para isso, algumas questões foram importantes. A diversidade e inclusão, a causa e propósito, qualidade de vida, sustentabilidade e trabalho mais humano. A gente começou a tratar essas coisas, mesmo que por mais conveniência do que consciência, mas pelo menos falamos. Agora a pergunta é, será que tudo foi uma grande ilusão estética bonita? Todas essas promessas que colocaram e que fizeram a geração mais frustrada do mundo, hoje, que não aguentam mais uma série de coisas? A questão é, hoje, eu vivo em hubs de inovação e eu chamo de matadores com puffs coloridos. O que eu mais vejo são pessoas saindo frustradas. Tá? Se não tiver uma governança ideal, se não tiver pessoas sérias cuidando disso. Por quê? Eles te prometem horas flexíveis, eles te prometem ambientes de pessoas mais descoladas, falam de saúde e veganismo de uma certa maneira, falam de espaços de relaxamento, colocam pebolim, colocam ping-pong, causas sociais, um rooftop com vista para o futuro, mas competitivo, agressivo, violento, sem limite, mais demanda, mais metas, e nunca tanta gente saindo e entrando desses lugares, uma rotatividade gigante. Ora, por que tem essa rotatividade gigante? É porque alguma coisa não está funcionando. Então a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas, com mentiras que eu chamo organizadas. Mentiras organizadas. E tem cara muito bom para organizar tudo isso. E é óbvio, o marketing de comportamento, né? Ditando a maneira que você tem que ser para ser feliz. E aí a pergunta é: quem a gente é em um mundo de tanta vertigem e cansaço? É aquele mundo que eu falei. Habitamos um lugar que ainda não é, com aquele que já não é mais. Imaginaram isso? Habitar um lugar que não é com aquele que não é mais. É assim que eu me sinto. Ou aqui ninguém falou, putz, agora que eu aprendi essa tecnologia mudou. Meu caso, agora que eu estou chegando na velhice, a velhice virou fitness. Vai pra puta que pariu. Agora começa a falar de velho fitness. Pô, deixa a gente ser barrigudo do jeito que era, cara. Tá? Então, olha para esse desengajamento e insatisfação. Sabe o que mais tem hoje? Mais tem hoje? Pessoas fantasma, trabalho fantasma. São pessoas que parecem ocupado, participam de reuniões, cumpre horário, mas não está engajado e produtivo. Parece que está trabalhando, mas é só fachada. Olha esse dado aqui. 60% finge estar ocupado a boa parte do dia. 92% procura emprego durante o expediente. Ai, cara, cadê o engajamento? Cadê? Será que é falta de clareza? Ou microgestão? Né? CEOs cuidando de papel do doce. Papel da copiadora. Tá? Ou vigilância rigorosa, cansaço e burnout. O problema de tudo isso é entender que existe um acordo quando a pessoa entra. E esse acordo é salário, eu troco meu tempo pelo salário. Só que esse acordo tem que ser em ambas as partes. Tem que ter conhecimento e entrega em cima de todo esse acordo. Depois vem a aprendizagem, a relação que você vai ter com o local e com as pessoas para que você aprenda. Depois vem o reconhecimento, porque se ele tem um salário legal, se ele aprendeu, ele quer reconhecimento. E por último, nada segura se não tiver um significado, um propósito, um sentido para ele estar ali, para que ele entre na autorresponsabilidade, né? Só que, diante de tudo isso que está acontecendo, a gente começa a ter um senso comum do que é poder, riqueza, sucesso, felicidade. São valores universais. O que é o senso comum de felicidade? O que é o senso comum de poder, de sucesso?
é quando você tem 2 capitais. Todo mundo aqui tem 3 capitais. O primeiro é capital simbólico. Famoso, autoridade, notoriedade, ou o capital econômico, patrimônio, riqueza, dinheiro. Para o senso comum, quem é o cara de sucesso e feliz? Bingo, o rico famoso. Não é isso? É o rico famoso. É o cara de sucesso. Será? Será que então o pobre anônimo não é feliz? Não tem felicidade? Não tem riqueza? Não tem sucesso? Depende de como a gente olha isso. E aqui eu quero falar uma das coisas que mais aconteceu na minha vida. Porque se o palco brilha, mas o bastidor sangra, o espetáculo tá caro demais. E não é só comigo. É com um monte de empresa que está brilhando, mas o bastidor sangra. Pessoas chorando fora depois que desce do palco. Pessoas que não enfrentam a realidade, preferem essa ilusão. Então, aqui, pergunte o seguinte: o que não precisa de dinheiro para ter? Isso é felicidade. Felicidade para mim é paz. Isso é felicidade, paz. Felicidade para mim é quando eu respeito profundamente quem eu sou. Aquilo que eu penso e falo, eu faço. Aqui é um estado de felicidade. Mais do que isso, um capital que ninguém está nem aí. Capital espiritual. E aqui eu não estou falando de religião. Aqui eu estou falando de espiritualidade, sentido de vida. Espiritualidade, você nasce com um bastão e sabe que um dia você tem que entregar esse bastão. Porque a humanidade fica, você vai. Espiritualidade é quando Deus é o fim. Espiritualidade é quando as causas são o fim. O meio, quando você coloca as coisas na frente da espiritualidade, ou quando você coloca o ter na frente do ser, você é materialista. Mas se você colocar o ser na frente do ter, aí você começa a ser espiritualista. Agora, o que acontece quando a gente entra nas livrarias? Isso dá ódio. E não estou falando que não tem coisa importante, conteúdo importante. Tem. O problema é a superficialidade. E aí eu começo a entrar na livraria e começo a ver. Deixe de ser pobre. Decida vencer. Como ser um milionário. 11 chaves para o céu. Eu só olho para isso e falo, eu sou um bosta. Seja foda. O código secreto do sucesso. Cara, é o que mais tem nas livrarias, velho. E aí você olha para isso e fala, cara, alguma coisa está errada na minha vida. Agora, não vamos generalizar. A mesma forma, o mesmo êxito? Velho, sabe aquela coisa do yes, yes, yes? Porra. Cara, será mesmo? A fórmula que o deixou rico vai deixar todo mundo rico? Será que esse é o mais importante da vida? A autoajuda? Porque a autoajuda, a palavra já fala, auto é porque ajuda quem escreveu. Ajuda quem está vendendo treinamento. Gente, eu tenho depoimentos de pessoas que foram no yes, yes, yes. Cara, eu tenho vários exemplos de tudo isso, de pessoas que não evoluíram e não saíram de onde estão. Agora, o problema é, do nosso século XXI, é que é um século da mentira organizada e da psiquiatria. Só isso, gente. Organizam uma mentira e você fica doente, tá? Mas eu não quero só parar nisso, porque você fala, esse cara aí tá odiando a vida, tá odiando isso. Não. Eu só quero alertar a uma série de coisas que tiram a nossa paciência, que tiram a nossa paz. Porque o que vale aqui é um pensamento crítico. Eu quero que vocês saiam refletindo sobre essas questões, porque ao invés de a gente entrar nas ondas da inovação, a gente está entrando nas ondas da desumanização. Porque há 40 mil anos lá, homem, homo sapiens como somos, com a revolução da informação, a gente está virando o homo digitalis. Tá? Porque o que é a onda da inovação? A gente tinha alguma tecnologia que mudava completamente algo, gerava um novo modelo de negócio, tinha um impacto na sociedade, só que o impacto era pequeno e você tinha mais tempo para aprender. Aí começa a evoluir, aumenta o impacto, menos tempo, aumenta o impacto, menos tempo. Chega na era da informação, a onda é gigante com espaço curto de tempo para aprender. E a gente está chegando na era, não da onda, mas do tsunami. Agora, será que a gente entende aqui como a gente chegou até aqui, biologicamente, mentalmente, espiritualmente? Como é que a gente chegou até aqui? Porque eu percebo que a gente não é nem mais homo digitalis, a gente é homo artificialis. E aí ferrou.
porque a gente é descartável. O dia, e já somos, né? Em boa parte dos negócios. Mas quando a gente chegar a ser esse homo artificialis, não adianta mais ficar em cima da reclamação que é algo que faz de conta que te defende. A questão é evoluir no emocional, no espiritual e no intelectual. E entender que a evolução não para. Senão, qual vai ser a colonização do futuro? Qual vai ser? Né? Primeiro que, de alguma maneira, nós somos esse cara aqui manipulado pelas principais frentes. Esquece, ok? Agora, a questão é esse pensamento crítico. Eu vou ser pensado ou vou pensar? Eu vou agir ou vou reclamar? Eu vou ser aceito ou vou ser descartado? A questão aqui é ter algumas reflexões, porque a gente não está falando de novas profissões. A gente tem que falar de novos profissionais. Não fique esperando, que tipo de profissão tem que fazer? Você é um novo profissional. Não é a profissão que muda, é a maneira com que a gente vai saber isso. Porque, de um lado, tem a racionalidade humana, que é a inteligência artificial, que tudo é medido. Tudo é lógico, é razão, é dado, é eficiência. E do outro lado, a gente tem inteligência humana. O problema é que eu chego nos lugares e as pessoas querem pessoas high-tech, mas não querem pessoas high-humanity. Aí você fala, não, não é verdade. É verdade, eu chego num lugar e as pessoas falam assim para mim, Marcos, precisamos desenvolver coisas melhores. Eu nunca cheguei num lugar que as pessoas falaram, Marcos, vamos desenvolver ser humano melhor para desenvolver coisas melhores? Aí as pessoas vêm falar que o ser humano está no centro do desafio? Onde? É mais conveniência. Por mais que a gente fale disso, já tem certo conceito de trabalhar essa relação de inovação humanizada, mas ainda é muito mais conveniência. E aqui eu tenho 3 inteligências: a emocional, a intelectual e a espiritual. O que eu penso, o que eu sou e o que eu sinto. Ninguém consegue medir amor, emoção, intuição e sentimento. É isso que nos faz humano. São esses atributos, não são esses. Se você for brigar com esse, ferrou, né? Uma vez eu escutei uma coisa do Tiago, que estava aqui. Cadê ele? Tiago Matsumoto. Foi embora esse. O que ele falou? Um dia um aluno perguntou para ele, Tiago, mas como a gente não vai perder lugar para um robô? Ele falou, quando você não for um robô. Certo? Então, quando a gente olha para essas questões, por que a gente está nessa onda de desumanização? Porque a tecnologia ela traz abundância, e a tecnologia é fantástica. O problema é que ela tira tempo, privacidade e atenção. Quando ela tira tempo, privacidade e atenção, a gente deixa de se reconectar com nós mesmos. E quando a gente não olha para dentro, a gente vira esse ser mecanizado, né? Então, quando a gente fala de empresa, eu não vou tocar muito nesse assunto, porque isso aqui é muito grande. São sobre os indicadores de uma empresa. Indicador de mentalidade, indicador de recursos, indicador de habilidades. Mas qual é a empresa que tem indicador de humanidade? Qual é a empresa que trabalha uma cultura guiada por propósito e amor e que traz conexão com a humanidade? E o pior, as empresas já querem entrar aqui, enquadrar uma cultura humana. Primeiro, você tem que despertar as pessoas, gerar fio condutor, para que investigue a melhor solução, para que capacite essas pessoas e experimentem, depois você está enquadrado. Então, esse é um trabalho bem legal de humanização. Agora, eu não vejo esse radar nas organizações. Eu não vejo. Eu vejo indicadores de lucro, de receita, e tem que ter, porque uma empresa sem indicadores não anda. Se ela não sabe o que está acontecendo com ela, ela não anda. Agora, se ela não sabe o que está acontecendo com os seres humanos que estão ali, também não anda. O que eu quero dizer é que é uma cultura, sem a cultura humanizada, o talento se cala. Eu estou cansado de ver pessoas caladas, talentosas. A inovação vai se esconder e as pessoas adoecem sem tudo isso. Então, quando eu falo de cultura, olha para isso. Ó, você está na sua empresa. As ideias sempre vêm das mesmas pessoas? Se vem, está errado. Outra coisa, ninguém se arrisca a dizer não sei. Tem medo? Ou o quanto você se sente confortável para questionar o seu chefe? Mais do que isso, você se sente seguro para ser quem você é dentro da sua organização? E para muita gente que acha que a inteligência analógica é um retrocesso, ela não é. Porque enquanto todo mundo está se automatizando, quem quer liderar precisa pensar, voltar para o analógico, começar a ter um pensamento crítico.
Principalmente o seguinte: as empresas se preocupam em ter pessoas que fazem, pessoas que planejam, pessoas que pensam e pessoas que fazem, mas não tem pessoas que sentem conectando quem faz e quem pensa. Pessoas que têm o dom de engajar, pessoas que colocam o amor como prioridade, porque competir te faz rápido, colaborar te faz melhor. E muito melhor, tá? Então, a questão é, tá? Qual é a relação que o ser humano tem com esses bichos? Todos esses aqui estão em extinção, correto? Todos eles estão em extinção. A pergunta é: será que nós também não estamos? O que é mais fácil? Encontrar um tamanduá bandeira ou trazer um ser humano 100% da sua essência? Essa é a questão. Será que a gente realmente não está em extinção? E aí, o que o meu livro traz? O meu livro traz um questionamento, que todo mundo aqui busca o mínimo produto viável. O que é o mínimo produto viável? Aquele produto que resolve o principal problema e atende a principal necessidade. Eu já tenho algo viável de colocar no mercado, porque eu não tenho mais tempo a perder, e com esse produto eu tenho a capacidade de ir pivotando com ele andando. Ok? Mas a prioridade é o mínimo produto viável. Ok? O meu livro traz o conceito de, antes desse MVP, ter um outro MVP. Mínima pessoa viável. Será que a gente está trabalhando a mínima pessoa viável? Será que essa mínima pessoa viável é prioridade? Porque as empresas estão amadurecendo nas suas tecnologias. Mas eu não vejo esse amadurecimento nos seres humanos. Um espaço como esse é um espaço que trabalha um ecossistema de inovação. O que é ecossistema de inovação? O ecossistema da vida. Quais são os principais elementos vitais da vida? Terra, água, ar e fogo. Dá para entender o que são esses elementos vitais para a vida? Terra, um ambiente adequado à semente que você quer plantar. Ora, o que é água? Alguém que vai regar todos os dias aquela semente. Porque se eu quero tirar a laranja daqui, o que eu tenho que plantar? Semente de laranja. A terra tem que estar adequada. E eu preciso do ar. O que é o ar? O ar é quem vai deixar você respirar. O que acontece em ambientes, geralmente, de inovação? Você tem um monte de erva daninha, um monte de cara que prende por ego, por capricho, e não deixa as pessoas respirarem. E, por último, o sol. Sem o sol, sem a luz, sem o fogo, não há desenvolvimento. Mas, principalmente, o tripé das três inteligências: emocional, intelectual e espiritual. Tá? Então, se para desenvolver o mínimo produto viável eu faço um contrato social, mas quando a gente fala de coisas, geralmente é uma coerção, certo? Os contratos que a gente faz às vezes é por coerção, né? Eu só não roubo o livro que está ali porque tem uma câmera, né? Então não há moral e ética nenhuma em cima disso, né? Porque se eu fosse invisível eu faria. Então geralmente é uma coerção. Agora, quando a mínima pessoa viável é quando você olha para você, olha para o mundo espiritual, que é o movimento, e você tem a ética por convicção. Você tem uma consciência social. Não é mais um contrato social. E quando você se torna uma mínima pessoa viável, que você olha para você, indivíduo, e cresce como pessoa, você se torna uma máxima pessoa de valor, o segundo MVP. O que é a máxima pessoa de valor? O foco é o outro. O primeiro foco é você, o seu desenvolvimento, a luz interna. Segundo, o foco é o outro. E aí eu trabalho os atributos. Agora, o que eu vejo na maioria das vezes, a inovação é desse jeito que acontece. Todo mundo carregando a inovação e doente. Por que que isso acontece? Por que que essa inovação deixa time doente e o dono sem dormir? Porque eles esquecem e ignoram o fator humano. Aqui existe uma pesquisa que 70% das transformações digitais e inovação fracassam, não é porque utilizou a tecnologia errado, fracassam porque não olham para a negligência do fator humano, não olha para o fator humano, não olha para as questões do ser humano. Porque a empresa adora case bonito de inovação. Adora case bonito de inovação.
chegar aqui e falar de inovação do iFood, do Uber, falar de inovação de algumas empresas que já se tornaram unicórnio, empresas. Mas, cara, essa inovação é muito distante de tudo aquilo que a gente vive no nosso mundo. Olhar para algumas coisas e começar a perceber o ser humano, porque senão a inovação, ela vai ser o metaverso. A inovação vai ser o carro autônomo. A inovação vai ser a viagem para Marte. Agora, a questão é, olha para nossas cidades. As nossas cidades foram muito mais materializadas do que civilizadas. Ou ela foi feita para a gente? Difícil, hein? Se nem os apartamentos que a gente compra, uma cadeira de roda entra num banheiro, você acha que as cidades foram materializadas ou civilizadas? Dá para andar aí fora tranquilo? Não, não dá. Então, a gente vive mais a consciência, a conveniência do que a consciência. Agora, o que é inovação de verdade? Olha para uma população que passa fome. Olha para uma população. E eu não estou falando de metade, eu estou falando de 60%, 70% da população que vive abaixo de uma linha de miséria. Agora, quando a gente olha para isso, qual é a dica que eu dou e eu falo muito no meu livro? Que é como a gente trabalha um briefing. Né? Como é que a gente ressignifica um briefing? Ora, eu não falei que sem amor não tem inovação? Para mim não existe nada sem amor. O que é esse amor? Aí é onde a filosofia, é aí onde a etimologia da palavra vai ajudar muito a gente entender o que é amor e colocar no briefing. Né? Porque o amor de hoje é o amor do desejo, o amor de Platão. O amor eros, o amor da falta. É o movimento em direção ao que você não tem. Ou não é assim? A gente vive correndo atrás do que não tem. A gente ama o que não tem. A gente ama o que nos falta. Certo? Porque eu amava, sei lá, para não falar da minha Júlia, eu vou falar das minhas sobrinhas. Elas amavam o iPhone 10, hoje amam o 15. Não é isso? O 10 é um ex-amor. Jogado, traído, quietinho. E é assim que a gente é. Porque a vida inteira a gente corre atrás de uma aspiração que vai sempre faltar. E o mundo do capitalismo é isso. A gente, no nosso briefing, precisa ter o amor de Eros, o amor de Platão. Gerar o desejo pela falta. Tá bom? Mas também o amor filia de Aristóteles. O amor da amizade, o amor da família, o movimento ao bem mútuo. Ou seja, agora é relevante e faz sentido para mim aquilo que me fazia falta. Agora tem relevância, existe uma consciência. Mas aí vem Jesus e fala do amor ágape, que é o amor da compaixão, o amor ao outro, sem troca. Amo porque quero, de graça. Imagina o briefing de vocês, gerar o desejo, a empatia e a compaixão. Isso seria um briefing de verdade. Porque me fala, qual é a única inovação que a gente tem que admirar? A inovação do ser humano. O resto pode ser passageiro, às vezes até imprestável, né? Aqui eu só quero falar de como isso funciona. Quando eu entrei no Centro Paula Souza, uma empresa do governo, do estado de São Paulo, eu levei a humanização para a inovação. Eu cuidava de 40 agentes de inovação. Com esse trabalho de humanização, a gente saiu de 1.100 alunos para 26.000 alunos num semestre. Porque assistiram minha aula falando sobre humanidade, sobre humanização, sobre coisas que levam a espiritualidade, a filosofia ao mundo da inovação. Uma outra coisa foi um trabalho que eu fiz com 20 marceneiros de garagem de Alagoas. O trabalho de humanização levou esses caras para Milão. Agora, tem uma coisa que me chateia muito, porque algumas organizações só queriam relatório de indicadores de números. Mas ninguém lá quis saber dos indicadores, que era um cara que não tinha dente, colocou dente, pessoas que nunca viajaram de avião começaram a viajar de avião por aquilo, pessoas que não tinham estudado começaram a fazer uma universidade. E esses indicadores? Será que não são mais importantes do que os números? Os números são frios, as pessoas são quentes. Cara, a gente desconsidera essas coisas. Agora, como é que eu levei essa comunidade para Milão? Como é que eu transformei a vida dessas pessoas? Com amor, com emoção, otimismo e alegria. Gente, um ambiente precisa de alegria. Um ambiente precisa de emoção. Não tem lembrança sem emoção. Não existe lembrança sem emoção. Vocês viram uma propaganda da Coca-Cola?
Um cara entra no trem e começa a dar risada, daqui a pouco o vagão inteiro está dando risada. Contagia. A gente esquece, a gente só olha para números. E aí, por que a inovação precisa de amor? Porque o nosso desafio é a saúde mental, o meio ambiente, desigualdade social, sociedade descartável, egoísmo humano e o ensino e educação. O problema é, eu estava numa pauta de educação e todos os estudiosos de educação estavam dando soluções para a nossa educação e ensino no estado de São Paulo. E todos eles, na sua solução, envolvia de alguma maneira dinheiro, investimento. Para uma sala mais tecnológica, por segurança ali, por capacitação aos professores. Então precisava de dinheiro. E aí eu fiz uma pergunta. E se eu desse todo esse dinheiro para vocês? Vocês me garantiriam que produziriam melhores seres humanos? Não. Então, assim, às vezes, cara, a gente precisa começar a pensar e entender que existem fatores de que talvez a gente não entenda como valor. Mas imagina você ter uma empresa que recupera esperança. Imagina uma cidade, Alan, que entrega senso de pertencimento. Às vezes a gente só fica aqui, ó, em economizar tempo, simplificar, dar dinheiro, reduzir risco, esforço. Isso aqui é a base da pirâmide. A gente começa a falar de indicadores de impacto social. Indicadores que vão trazer para a gente alguns reconhecimentos. Agora, por que hoje eu estou aqui? Por que eu escrevi esse livro? Por que eu chamei pessoas que são especiais para mim, para estar aqui hoje? Porque esse livro nasce de um contrato que eu fiz na UTI. Isso mudou minha vida. Por que minha vida hoje é inovação humanizada? Porque um dia eu estive do lado da morte, vendo pessoas morrendo na minha frente. Para quem ainda não sabe, em maio de 2020, eu fui parar na UTI do Hospital São Luís, no Anália Franco, porque eu peguei o vírus da Covid. E fiquei preocupado, porque o meu pulmão já estava bastante acometido. E eu já tinha dificuldade de falar, eu tinha dificuldade de andar, faltava ar, né? E aí, a minha esposa que está ali, a Ana, me levou correndo para o Hospital Anália Franco, onde tinha lá um anjo que caiu do céu, lembra? A doutora Tatiane, que estava me esperando. E falou, Marcos, vem para cá agora. Eu estou aqui, eu vou te ajudar. Porque está um caos, não tem leito, não tem UTI. Não pare em nenhum outro hospital, porque está tudo um caos. Vem para cá que eu estou aqui agora. A Ana me levou, chegamos lá. Ela falou, olha, Ana, agora deixa comigo, eu vou cuidar do seu marido, aqui está o documento, leva na recepção. E me levou. Quando eu cheguei na enfermaria, era isso aqui. Ó. Todo mundo sendo cuidado do jeito que podia. No chão, na maca, no banco, dentro de cabines. Agora, qual foi o meu privilégio? Uma pessoa que eu sei que eu furei a fila de um monte de gente. Que me levou a fazer uma ressonância, onde o médico falou, se ele não for para UTI hoje, ele corre risco, ele precisa de uma UTI. E eu fui para UTI. Só que quando eu cheguei numa UTI, que era a única unidade que estava com uma cabine, eu só podia ir para a UTI coletiva, não tinha mais outra UTI. E quando eu chego lá, tem 8 cabines, 7 entubados. Opa, acendeu o sinal de alerta. Falei, fudeu, vou ser entubado nesse negócio aqui. 7 entubados, só tem um lugarzinho, é o meu. É para lá que eu vou. E quando eu chego lá, o médico fala, olha, Marcos, sua situação é essa, a gente vai utilizar alguns métodos de procedimento antes, se você piorar, corre o risco de ser entubado, tá? Mas a gente vai utilizar alguns métodos, uma máscara de VNI, toda a medicação, tal. Até aí tudo bem. Só que eu comecei a ficar com medo de morrer. Mas com medo muito grande de morrer, tá? Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse entubado, o risco aumentaria. Não era isso que a gente escutava? Né? Informação que chegava, olha, de cada 10, 7 morre que está entubado. E não é que eu estava fazendo a conta ali dentro, falar, tem tanto, então se hoje for um, amanhã outro, eu vou ter um risco. Não, não era isso. Mas, a partir desse momento, eu comecei a pensar o que eu era diante do medo da morte. E ela começou a virar uma conselheira de vida. Porque eu estava vendo exatamente essa situação. E eu cheguei meio-dia, meia-noite eu vi o primeiro morrer na minha frente. Eu era o mais velho da ala, viu? Eu tinha 51 anos
Eu vi o primeiro morrer com 42. É uma loucura, gente. E tenta reanimar, e vira, e não sei o quê, e vai toda a equipe lá, de repente o aparelhinho apagou, vem o saco, embrulha, depois vem a família, dá o adeus, e você vendo aquilo. E eu vendo tudo aquilo. Eu era o único consciente do lado de todo mundo entubado. E aí chegou um enfermeiro e falou: Marcos, você está vendo tudo isso, né? Daqui a pouco vai chegar a família, eles vão chorar, não tem velório. Eu falei: cara, seguinte, se não for de Covid, eu vou morrer de outra coisa aqui dentro. Eu não estou aguentando mais ver o que eu estou vendo. Aí, 5 horas da manhã, eu vejo o segundo morrer. Agora pior. Aí virou a chave da minha vida mesmo. Porque esse segundo tinha 35 anos. E quando ele veio a falecer, um silêncio. Era o silêncio mais barulhento que eu escutei na minha vida. Era o silêncio da perda, o silêncio da morte. E o médico de plantão, quando ele veio a falecer, ele meio que indignado, ele deu um soco no biombo. E quando ele deu um soco, ele olhou para a equipe e falou: eu não acredito que eu vi o André morrer. Quando eu fui entubá-lo, ele mostrou a foto do filho de 11 meses. Sabe o que é isso? E falando: deixa eu morrer. O que vocês acham que passou na minha cabeça? Podia ser que eu não olhasse para as pessoas que eu amo na minha vida. Que eu não tivesse mais tempo. Os valores, então. Sabe, chegar lá com 18 problemas e lá você só tem um viver? De retornar para ver suas filhas? De retornar para ver a família, esposo, o pai, a mãe? E aí você começa a perceber que, no fundo, às vezes você tem mais vergonha da tua vida do que orgulho. Porque você se ocupou com tanta bobeira, com tanta mesquinharia, com tanta fórmula de sucesso clonada do que é sucesso, do que é poder, do que é felicidade, da riqueza. Então, aqui veio o maior aprendizado que eu tive. Se eu desaparecesse hoje, que falta eu ia fazer o mundo? Só faz falta quem é importante. Quem não é importante é esquecido. Só faz falta quem é importante. Qual é o valor da vida? Porque lá dentro, prestem atenção hoje na hora de dormir, que página da vida vocês quiseram rasgar? Jogar fora, porque não valeu a pena. E lá dentro, então? Qual é, na verdade, a pior comorbidade do ser humano? A pior comorbidade do ser humano não é a física, é a moral e ética. Porque enquanto eu estava lá vendo um monte de gente morrer, as pessoas aqui estavam pedindo atestado para furar fila de vacina, as pessoas estavam pedindo auxílio emergencial com alto salário, as pessoas estavam roubando o hospital de campanha, as pessoas estavam... E aí, qual é a pior comorbidade do ser humano? Então, quando eu olhei para essas coisas aqui, eu comecei a perceber o seguinte: qual é o sentido da nossa vida? É o exemplo que eu pratico hoje, que se for imitado por vocês, vai tornar um mundo melhor, não pior. É isso que a gente tem que fazer todos os dias. E eu fiz um contrato lá dentro. A partir desse momento, tudo que eu for trabalhar, seja ferramenta de design, seja ferramenta de inovação, seja qualquer coisa que seja, se não for para transformar a vida de ninguém, eu não faço. Porque daqui para frente é isso que eu quero trabalhar. E eu nunca estive tão perto de pessoas que me ajudam nesse processo. Porque muitos de vocês aqui já escutaram minhas angústias, meu choro, meu desabafo. Porque tem hora que eu falo: minha vida tá uma merda. Sabe? Aí, um dia eu escuto da minha esposa o seguinte: Marcos, me admira falar que sua vida tá uma merda. Eu admiro você por alguns resultados. Eu vejo o quanto você transforma a vida de pessoas todos os dias. Se isso não é resultado, o que é? Então, a gente tem que começar a parar e entender que o game da vida é a busca infinita. Sabe essa coisa que eu vou chegar lá? Você nunca vai chegar. Sempre você vai desejar algo mais. É uma busca infinita. O que vale é ter propósito, ter uma finalidade. Essa finalidade busca meios, ferramentas. Se mesmo assim não consegue, tutorial. Tem tanta pessoa boa que deixou ensinamento. Busca estímulos.
conflitos, porque só tem uma coisa que te faz vencer: conflito, estímulo, desafio. É isso que faz subir. Agora, a pergunta que eu faço é: por que a gente tem pressa? Não é velocidade, a gente precisa ser ágil. A pergunta é: por que a gente tem pressa? Porque eu comecei a me perguntar: se eu não estiver perdendo tempo, pode ser que eu esteja perdendo pessoas do meu lado. Então aqui a questão é: que tempo eu vivo? O tempo cronos, que é o tempo cronológico, o tempo que eu não consigo controlar. Agora percebam como toda a nossa vida a felicidade é jogada em cronos, tá? O que é cronos? É o tempo cronometrado, é o tempo que você não controla, é o ano, é o mês, é o dia, a hora, o segundo. Isso você não controla, tá? Se você não controla, por que a gente coloca a nossa felicidade no cronos? Ou não é assim? Julinha, qual é o dia mais gostoso da escola? Sexta, hora de ir embora. Então, se esse dia ou essa hora for a melhor da minha vida, os outros não valeram a pena. Se o melhor dia for o quinto dia útil, os outros não valeram a pena. Se o melhor dia for esperar chegar o livro, os outros não valeram a pena. Então, a gente vive no envelhecimento biológico, mas não na expansão de consciência. Porque existe um outro tempo que se chama Kairos, o tempo espiritual, o tempo de Deus, o tempo da evolução. É o tempo que você quer que volte. É o tempo que você quer que não acaba. Sabe aquele tempo que você quer que volta? Que foi gostoso para... O tempo Kairos. Gente, quando eu estou falando aqui, eu não quero que acabe, porque para mim está gostoso. E olha que às vezes eu até gosto do que eu falo. Assim, por quê? Porque esse é o contrato que eu fiz comigo mesmo. Eu estou falando para mim. Se tem algo que eu estou falando aqui hoje, é mais para mim do que para vocês. O que eu falo para mim é esse contrato, todos os dias, desse tempo que gera memória, desse tempo, sabe, que gera essa vontade que não acabe. Esse é o tempo Kairos. Viver mais o presente do que outra coisa. E aqui, gente, eu acho que eu só vivo porque eu tenho essas pessoas, sabe? Porque hoje, eu escrevi isso hoje, para vir aqui. Hoje a decisão do que é sucesso e fracasso não é mais ditada pelo mundo exterior, gente. Eu cansei disso. Eu cansei, cara. Eu cansei de achar que minha vida depende do fora, que depende das demandas, que depende do que é senso comum das pessoas. O que eu quero hoje é viver o meu critério. O meu critério do que é felicidade, o meu critério do que é sucesso. O que vem de tem. Porque muita gente, quando viu eu desabar em algumas questões, falaram que eu estava fracassado. Será? Hoje eu vejo como um ponto de vista. Talvez o que chamaram de fracasso para mim pode ser um ganho e um sucesso extraordinário. Uma fonte de orgulho, de estar vivo, de ter pessoas do meu lado. Então hoje, quando eu olho para isso, gente, eu começo a perceber que nós devemos procurar o significado da vida dentro de nós. Qual o sentido de sucesso para você? Sentido de riqueza para você? Sentido de felicidade para você, tá? Então isso é a coisa mais gostosa que eu tenho e a melhor maneira de ser feliz é fazendo os outros felizes. Eu nunca vi coisa melhor do que isso. Isso engrandece. Essa é a maior felicidade. E eu quero agradecer algumas pessoas especiais que me ajudaram para que esse evento estivesse em pé, tá? Primeiro, a Renata Marinho, que não está aqui, mas foi a pessoa que organizou todo esse trabalho, de que eu entreguei tudo que está escrito aí, desorientado de tudo, ela organizou tudo. Eu quero agradecer o Alan. Alan, você sempre foi um parceiro, velho. Você sempre abriu as portas. Você é um cara que eu admiro muito na política, né? Algumas pessoas falam que o poder corrompe. Isso é mentira, tá? O poder só potencializa quem já é corrupto. Só isso, tá? Alan, você está de parabéns pelo trabalho que você faz. O Sérgio da Associação Comercial que não está aqui, que ajudou. A Luísa, o Luciano e a Feliciana do ITESCS, que estão aí, que, putz,
assim, não tenho palavras para falar o quanto essa instituição lá atrás, com o Benício, que eu fiz parte, agora com vocês, que foi um sucesso danado aí para a construção do ABC Valley, para trazer assuntos tão importantes, que foi trazido pelo meu mestre ali, que é o Mendes, né? É o palmeirense mais legal. O palmeirense é legal, né? É, tá certo que tudo bem, não vamos falar disso, mas Mendes, minha gratidão por tudo que você fez. É, a Bianca, que acreditou, sempre me acompanhou, né? Que também ajudou e apoiou nesse processo, que é aqui das As Brasil, tá? O Wagner Natali, putz, fantástico pelo bate-papo que a gente já teve, que é aqui da Ribal, Soluções e Cozinhas. O Vinícius Lúcio, da Incandescente, também. Cara, é a segunda vez que a gente faz um trabalho, né? Onde o Benício é sócio do Vinícius, que deu essa possibilidade, que é aqui da Incandescente. O Fernando Seabra, que não está aqui hoje, mas foi um parceiro. O Ari, que é da SPR, que foi um parceirão. A Ilane Julião, da Revista Empreenda. A Bruna, que apesar de jovem, é uma menina que tem uma mente brilhante, da Impulse. O Felipe, que ajudou na montagem, um amigo que era lá atrás, o meu estagiário, hoje eu dependo dele. O Marcos Gerlinger, que a família Gerling está ali, que todos os chocolatinhos da Araucária é da empresa dele, está ali fora de vocês. Quero agradecer bastante pelo apoio. O Fernando Bassani, que está aqui, né? Ajudou, porra, muito obrigado por essa paciência, né? Você também, em tão pouco tempo, a gente já parece que tem essa proximidade. E a Nete, esposa do Hugo, que está aqui, que está cuidando de tudo isso daqui, que ajudou a montar essa recepção. Então, assim, gente, eu só tenho a agradecer. E o meu desafio para vocês é que reflitam no que eu falei. Saiam com um pensamento crítico de tudo isso que eu falei. Para mim, tem ajudado, sabe? O que me ajudou em toda essa minha trajetória foi eu perceber que existe algo que, diante de um mundo tão caótico, se você não ter uma espiritualidade, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de um sentido de vida, as coisas vão se tornar mais difíceis e é em busca disso que eu estou tentando me tornar um ser humano melhor, um marido melhor, um pai melhor, um tio melhor, um amigo melhor, que eu sei que eu tenho N defeitos, N problemas, N caprichos, mas eu queria agradecer todos vocês, amigos, que alguns que eu não vi há tempos, que estão aqui, que acreditaram, e espero que vocês saiam daqui refletindo sobre vida, sobre negócios, e é isso, gente. Obrigado. Obrigado. Ah, do livro? E, gente, putz, muito feliz com vocês aqui, viu? E aqui está o livro, né? Tem mais livro aqui para quem quiser adquirir o livro. O livro, ele é mais profundo, né? Ele traz tudo em mais profundidade do que eu trouxe aqui. O livro é a minha jornada, o livro é aquele que me colocou um contrato para que eu pudesse entregar mais humanidade nas coisas que eu faço. Então, se vocês quiserem ter uma leitura aí para essas férias de julho, tem o livro Inovação Humanizada, espero que vocês gostem, e aí vai trazer uma solução que para mim foi importante, tá bom? É isso, gente. Obrigado, viu? E eu tô por aqui. Ó, tem mais coisinhas lá, eu vou ficar por aqui ainda para a gente bater um papo, tem os livros, mas, cara, como eu gostei de estar aqui hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo apoio de sempre. Muito obrigado. Viu?